Mais um DNA Recap e o título da mensagem que nós vamos recapitular hoje é o segundo colocado. Vamos ler comigo Gênesis capítulo 21 a partir do versículo 9, que diz assim: Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão estava rindo de Isaque. E disse a Abraão: livra-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Meus irmãos, nós vivemos numa cultura que privilegia os primeiros colocados. Nem que por uma fração de segundos. A pessoa que chegou primeiro, ela é a mais bem vista. E vamos colocar alguns pontos aqui na nossa conversa. O primeiro ponto é um consolo aos segundos colocados. Meu irmão, Deus te vê. Ele enxerga você, os olhos dele não saíram de nós. Deus tem o tempo certo para evidenciar a glória dele em nossas vidas. Deus tem um propósito em sermos o segundo colocado. Se faltar o pai, como faltou o cuidado de Abraão para com seu filho Ismael, não faltará o cuidado de Deus, porque ele tem uma promessa para nós. Ele prometeu algo para nós e não faltará cuidado. Ponto número 2, crer no que as promessas dizem ao meu respeito. Antes mesmo de Ismael nascer, havia uma promessa sobre ele. Em Gênesis capítulo 16, podemos ver algo sendo dito a respeito do destino do menino. E uma promessa é muito mais provedora do que até mesmo um pai. Quem tem promessa está às vistas de Deus. Foi do que Agar chamou Deus ao receber a promessa do seu filho. Tu és o Deus que me vê. Deus vê o teu sofrimento, Deus vê o teu choro, Deus vê a tua dor. Deus te vê. O nome Ismael quer dizer Deus ouvirá. Ou seja, a promessa sobre ele e sobre nós é: Deus te vê e ele vai te ouvir quando você clamar. Deus só pode nos adotar se nós formos órfãos. Nossa orfandade tem um propósito, tem uma razão. Creia nas promessas daquele que te vê, não deixe as adversidades falarem ao contrário. Ponto número 3, abrir os olhos para o que está bem na nossa frente. Se nós vemos Gênesis capítulo 21, versículo 14, alguns versículos para frente, nós vamos ver que Agar segue seu caminho e acaba ficando sem água. Prestes a morrer, ela perde a esperança, mas Deus vai até ela e diz: abra os olhos. Você não disse que eu sou o que te vê? Chegou a hora de você ver. Então Deus abre os olhos de Agar e ela vê uma fonte, então dá de beber a ela e ao seu filho. Se cremos, veremos a glória de Deus. Não vemos para crer, nós cremos para ver. Deus não precisa fazer algo ou abrir novas fontes. Deus precisa abrir os nossos olhos para enxergarmos aquilo que Ele já liberou para nós. E o ponto número 4, a glória do segundo. Paulo, em sua carta aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 15, se coloca como menor dos apóstolos, dizendo que nem merecia o título por ter perseguido a igreja, mas que pela graça de Deus era o que era, e essa graça não foi inútil. Talvez sua vida comunique que você lutou para ser o primeiro, mas na verdade é o segundo, o terceiro ou o último. Mas há um propósito nisso. Paulo bate no peito e diz que ele é o menor dos apóstolos, mas o que mais trabalhou. Ismael teve 12 filhos que geraram povos, os quais vivem até hoje. Os árabes são filhos de Ismael. Então o segundo colocado, ele tinha uma promessa, apesar de ser o segundo, não o primeiro. Ele tinha uma promessa, então não subestime o que Deus pode fazer na vida de um segundo colocado que tem uma promessa. Se você quer mergulhar mais nessa mensagem, eu te convido a conferir ela no nosso canal do YouTube. Ela tem o título O Segundo Colocado. Assista essa mensagem, eu tenho certeza que vai edificar muito sua vida. Não se esqueça de curtir essa postagem, de salvar e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Deixe seu comentário para a honra e glória do Senhor. Deus te abençoe.